Olá, toda semana nós temos um encontro aqui no Câmara Livre, nesse fundo escuro, para conversar sobre a trajetória das pessoas. Neste momento em que a cidade escolhe o seu representante da chefia do Poder Executivo para o desafio de enfrentar os problemas e também as virtudes do município ao longo dos próximos anos, nós vamos realizar um Câmara Livre especial com cada um dos 6 candidatos que homologaram as suas candidaturas nas convenções municipais. E vamos começar pelo Câmara Livre para poder também ao longo do período eleitoral debater os problemas e as questões da cidade, mas apresentar para você um perfil e a trajetória do conteúdo de cada um daqueles que oferecem os seus nomes para a disputa do Poder Executivo na eleição municipal desse ano. No Câmara Livre Especial, para a nossa conversa hoje aqui, vamos conversar com o médico oftalmologista Raul Gonçalves Paula. Ele tem 54 anos, é filho de Antônio Gonçalves Paula e Nadir Costa Paula, nasceu em 3 de setembro de 1961, tem 2 filhos, o Tiago com 30 e o Gustavo com 25, e é casado com a Ercília Mortari Paula, é católico, são paulino, gosta de futebol, e a gente vai descobrindo as outras questões deles, para você que está em casa ao longo do nosso bate-papo. Raul, as 2 questões principais ou iniciais aqui do Câmara Livre são bem fáceis de perguntar, mas talvez não tão simples de responder. Por que você quer ser prefeito de Bauru? Bom, nós estivemos durante 3 anos e meio aqui na Câmara Municipal como vereador. E nós percebemos que, apesar do vereador ter um papel importante na sociedade, de poder executar, de fiscalizar, depende mesmo do prefeito, né? O executivo, para executar as suas ideias. Nós estamos no Partido Verde já desde 2008, temos vários projetos que gostaríamos que saíssem do papel, né, e fossem para a mesa de execução mesmo, e para isso é necessário o poder da caneta, né? Você tem que fazer com que as coisas aconteçam. Isso depende da vontade maior do Poder Executivo. Também eu estou numa fase da minha vida que eu posso já devolver um pouco mais para a sociedade aquilo que eu já ganhei dela. Eu nasci aqui na cidade de Bauru, né, há 54 anos atrás, já galguei vários degraus aí da minha existência e cheguei num ponto agora que eu estou com meus 2 filhos formados e posso dedicar um pouquinho do meu tempo, pelo menos pelos próximos 4 anos, para fazer com que a cidade de Bauru possa ser uma cidade, né, com que um grupo de pessoas sentado numa mesma mesa possa discuti-la, né, interpretá-la e fazer com que ela seja um pouco mais abrangente, um pouco mais acolhedora. Até porque, da mesma forma como eu cheguei aqui, tive as minhas dificuldades para galgar todos esses degraus que eu acabei de relatar, os meus 2 filhos também estão chegando na cidade. Já os perdi durante os últimos 8 anos, né, dessa formação deles para cidades vizinhas, simplesmente para a gente não ter um curso médico aqui na cidade de Bauru, né? Querendo ou não, eles ficaram fora, só vêm às vezes cada 15 dias, nos finais de semana, né? Então eu já fui privado da existência deles próximo de mim um pouco mais de tempo. Bauru já carece de ter mais do que um curso médico. Cidades como Ribeirão Preto, com 3 cursos médicos, já querendo formar o 4º, né? Rio Preto também com 2 cursos médicos. Aqui nós temos cidade vizinha de Araraquara, São Carlos, Marília com 2 cursos médicos, e Bauru ainda não conseguiu, né, deslanchar em relação a faculdades de medicina. É importante que o Poder Executivo consiga fazer com que não só eu consiga trazer meus filhos para o nosso parque tecnológico hospitalar, mas também em todas as outras áreas, né? Todo mundo casa, constrói a sua casa, depois vai ter seus filhos, né? E o grande desejo de cada um é o quê? Que os seus filhos consigam também ficar próximos das suas famílias, né? A vida é muito curta, então a melhor forma de fazer isso é termos uma cidade com bastante emprego, com bastante qualidade de vida, para que a gente possa ficar aqui, né, durante essa existência. Que questões do seu perfil pessoal fazem de você um candidato com uma condição de apresentar ao público para assumir todos esses desafios? Bom, primeiro acho que a pessoa que vai ser prefeito de uma cidade como Bauru tem que ter vontade, né? Se você não tiver o gosto de querer fazer tudo aquilo que eu já disse, acho que é melhor você ficar em casa mesmo, vai cuidar da sua vida pessoal, fique numa situação confortável, né? Porque na hora que você larga, né, pelo menos momentaneamente, mesmo que seja de forma parcial, o seu nível de conforto, o seu nível de
de tranquilidade para assumir uma prefeitura, né, você tem que ter consciente de tudo aquilo que você vai enfrentar. Eu, por ser médico, eu tenho a consciência plena que a cobrança na área da saúde, que ela já é a maior, né, em todas as demandas do município, a saúde sempre foi e sempre será a maior. Como médico, já com experiência, inclusive administrativa na Beneficência Portuguesa, né, na minha própria vida pessoal, na minha clínica, eu acho que dá para a gente contribuir bastante com isso. A gente chamando a responsabilidade para o prefeito, das questões de saúde do município, fazendo uma interligação entre as políticas públicas municipais e as políticas públicas estaduais. Pra você ter uma ideia, nós gastamos no município de Bauru hoje 35 milhões de reais do governo do estado com saúde. Isso no custeio dos hospitais, em todos os programas do governo aqui. E o município fica aí com um investimento em torno de 20 milhões também por mês na área da saúde. Ou seja, nós temos 55 milhões investidos na cidade e eu acho que esse dinheiro tem que ser feito um rearranjo do que está sendo prestado. Não é possível que quando uma pessoa vai, por exemplo, num núcleo de saúde, está numa fila já esperando há um bom tempo, passa lá pelo colega, o colega solicita um exame e nós temos a consciência que estamos transportando ele para uma nova fila. Nós sabemos isso, mas necessitamos do exame complementar para poder fechar um diagnóstico. Então, esse circuito precisa ser quebrado, né? Nós temos que acabar com essa coisa de dividir entre município e estado a saúde pública dentro da cidade. Tem que fazer com que isso aconteça de uma forma harmônica e ao mesmo tempo, para que a pessoa que, mesmo que ela demorou para ser atendida, mas na hora que ela for atendida, ela tenha uma resolutividade de 100%. E daí vai embora, né? Várias posições. Se for perguntar para o usuário da unidade básica de saúde, por que não foi quebrado essa relação corporativa com os profissionais da área médica? Durante a discussão do plano de cargos e salários, eles vão reclamar. O senhor bem sabe que é muito difícil, com o número de profissionais existentes e em uma parte deles, para ser justo na citação, que inclusive está em apuração pelo Ministério Público, de que alguns deles não cumprem suas jornadas no dia a dia, aumentando os valores de plantão em hora trabalho no final das contas, o que dificulta porque falta massa trabalhadora de médicos para atender lá nas unidades básicas. É possível quebrar essa lógica na realidade atual? Claro que é, né? A partir do momento que você paga pouco, você paga duas vezes, né? Isso está em qualquer nível, né, da relação consumidor, né, e prestador de serviço. Então você vai pegar uma pessoa que tem pouca experiência no serviço de pedreiro, você corre o risco dele fazer um serviço mal feito, né, querendo pagar um pouco mais barato e depois você não tê-lo. Nós temos que ter as políticas públicas voltadas para a resolutividade, né? Com esses novos conceitos, na verdade, de querer controlar, às vezes, o doutor pelo ponto, né? Você quer controlar o funcionário pelo ponto, né? E esquece que o resultado lá na ponta, que é o serviço prestado com qualidade, com eficiência e com resolutividade, é o objetivo principal, né? Você pega, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, grandes empresas, principalmente na área de informática, às vezes têm os seus funcionários dentro de casa, né? Por quê? Porque o que ele quer usar do funcionário, na verdade, é a criatividade dele. Ele quer desenvolver os jogos, os games, né? Ele quer ver um cara descansado, um cara livre, né? No setor privado, essa relação é mais tranquila do ponto de vista de produtividade, tarefa e cobrança de resultado. No setor público tem uma série de outras deficiências que o sistema cria para essa relação. Então, eu só citei esse exemplo porque eu quis mostrar que o importante é o resultado. O resultado é que é o importante. A forma como vai chegar no resultado, para o paciente, não interessa, é problema do gestor, né? Então, por exemplo, aqui na Câmara Municipal, foi um sacrifício a gente aprovar a Fundação de Saúde. Tivemos discussões homéricas com o Sindicato dos Servidores, porque eles entendem que isso seria um retrocesso, seria uma terceirização. De outro lado, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, limitando em 52% os gastos com o serviço público, né? Aí você culmina hoje na cidade de Bauru, nesse exato momento, de termos 2 unidades de saúde da família construídas, né, com o prédio adequado, em 2 bairros da cidade, fechados há mais de 1 ano, porque você não tem condição de contratar as equipes para poder fazer o atendimento. Então veja, né, nós temos que
fazer com que... Qual é o objetivo principal? A prestação de serviço. Nenhum paciente, nenhum munícipe vai conseguir entender por que aquela unidade está fechada. Então, essas discussões entre sindicato, né, prefeitura e essas outras discussões em termos de terceirização, não terceirização, nós temos que ver aquilo, a prestação do serviço que tem que estar em voga. Então, a resolutividade do serviço hoje, ela tem que ser sentada na mesa para poder ser resolvida. É inconcebível que o município de Bauru hoje não tenha um ambulatório de especialidades do município, para dar guarida para os nossos núcleos de saúde. Então, se o doutor está lá durante 4 horas, ele vai ficar às 4 horas, aí você vai gerenciar isso pela resolutividade dele. Vamos supor que ele vai lá e vai atender 16 pacientes, né? Mas ele me encaminha 15. Sai de uma fila e vai para outra. No outro dia ele me encaminha 15, no outro dia ele me encaminha mais 15. Só joga para frente o problema. Esse profissional não me serve. Eu preciso da resolutividade dele. Então, ou você faz uma nova sistemática desse processo, com a resolutividade de 100%, ou você tem que modificar o sistema como um todo. Não tem sentido você ficar repetindo as consultas em cima de um mesmo problema. Se eu me recordar da eleição passada, com os outros que ofereceram os seus nomes, tal qual o senhor está fazendo nesse momento, vou ter uma leitura lá de memória aqui, que na área da saúde, por exemplo, é sempre repetido ao longo dos últimos anos, não só em Bauru, em outros lugares, a questão dos programas de prevenção. Se eu for muito resumista aqui, eu vou lembrar que a Prefeitura instalou 4 unidades de pronto atendimento, UPAs, com uma espécie de descentralização em parte dos serviços do pronto-socorro, aqueles de mais urgência não, ficaram centralizados, mas as unidades básicas de saúde não avançaram, o programa de saúde da família não saíram daquilo que estava no papel. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acho que você conseguir, por exemplo, 4 UPAs para a cidade de Bauru foi um avanço. Se nós formos fazer o retrocesso, como você disse, você vai chegar num ponto lá no governo Tugan Jerami, aonde o Conselho Regional de Medicina e a fiscalização mandava fechar as unidades de urgência e emergência porque elas estavam inadequadas do ponto de vista técnico para o atendimento, né? Isso num passado não muito tão distante, né? Hoje você tem as unidades, né, com capacitação estrutural para prestar o atendimento. Deveríamos ter um pediatra em cada UPA, né? Mas tivemos o problema de ter que fazer a contratação. Existe um déficit de pediatras no mercado. E existe do outro lado uma exigência da população em querer que o seu filho não seja atendido pelo clínico, e sim pelo pediatra, que seria um profissional mais qualificado para atender uma criança, né? Então, essas duas coisas, eu vejo que houve um avanço substancial na concepção das UPAs. Do outro lado, nós temos um pronto-socorro municipal que estava para fazer uma reforma, ela acabou não saindo do papel, por questões, inclusive, financeiras do município, mas que vai ter que ser feita essa reforma, porque o pronto-socorro hoje, ele está do mesmo modo, a forma como eu dei plantão há 25 anos atrás lá, né? É a mesma estrutura para uma população que praticamente quase dobrou de tamanho. Em relação ao pronto-socorro central, ele fica recebendo todos os pedidos de internação das nossas UPAs. E ali acaba ficando um depósito de internação, né, esperando vagas a nível do CROSS, né, que é um serviço de regulação a nível do Estado. Que eu acho que quem tem que tomar conta disso é o município. É inconcebível que nós, dentro do município, tenhamos que ficar dividindo espaços, né, sendo a maior cidade aqui da nossa região, com cidades vizinhas, né? Nós temos que fazer com que isso aconteça de uma outra forma. O município tem que regrar isso. Recentemente tivemos uma oferta do Estado de querer pegar o pronto-socorro e juntar o pronto-socorro junto ao hospital de base, mas com porta fechada. Isso não nos interessa. Nós vamos apenas transferir as filas de internação para dentro das nossas próprias unidades básicas, as nossas UPAs. O senhor vai ter que convencer o PSDB que está na coligação de que ele precisa botar parte do recurso dele, assim como o município coloca, numa outra divisão, para as traumatologias que atendem dos acidentes de trânsito de toda a região que são trazidos, por exemplo, para cá. Mas do ponto de vista legal, o município é responsável pelo pronto atendimento. Todo município, do ponto de vista legal, ele tem que ter o pronto-socorro, né? O que não quer dizer que nós tenhamos que fazer essas divisões legais, né? Por exemplo, é inconcebível para mim, por exemplo, que você tenha uma unidade como o hospital estadual na beira de uma pista,
com todo aquele dinheiro investido, um dinheiro público, uma estrutura daquela, e se uma pessoa sofrer um acidente ali no zoológico, ele vai atravessar a cidade toda para vir ser atendido aqui no pronto-socorro central? É inconcebível isso. O Estado já não colocou do lado do hospital estadual, porque a conta fica mais fácil nesse aperto todo, que fique nas costas do prefeito, do município, como já o era antes. Mas eu queria ver se dava para avançar um pouquinho na questão dos programas de prevenção. Ok, fizemos a descentralização, em parte, urgência e emergência das UPAs e os programas de prevenção. Eles são importantes ou não? Estou perguntando como médico também. Você veja, os programas de prevenção, do ponto de vista de atendimento, assim, vacinação, você não vê reclamação nenhuma, né? O Centro de Controle de Zoonose, você vê que ele é controlado bem dentro dos critérios técnicos, né? Agora, quando você fala em ser humano, aí você tem que partir para um outro tipo de atendimento. Primeiro, você tem que ter atendimento em escala, né, e qualidade. Nós temos que ter a consciência que não vamos conseguir dar atendimento para todo mundo em escala. Até porque você teria que atrair para dentro da rede um contingente muito maior de profissionais médicos para fazê-lo. Agora, você tem condição de fazer com que isso seja feito de uma forma de otimização. Por exemplo, você ficou hipertenso, passou comigo como eu, médico, estou atendendo você. Fiz os exames, já vi que a sua hipertensão é o tipo A, B, C, D, vai tomar o remédio X, medicou, acompanhei você durante 15 dias, você voltou no retorno e a sua pressão controlou. Você acha que é necessário que você passe pelo médico de novo, já daqui 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Não há essa necessidade, mas há necessidade de você fazer com que os paramédicos, ou seja, as enfermeiras que estão ali dentro do atendimento, poderiam fazer esse controle, liberando essa consulta médica para um maior contingente de pessoas serem atingidas. Mas aí, para resolver essa questão, tem uma outra função de gestor aí na história, para oferecer quem está em casa um pouquinho de questão administrativa. O secretário Fernando Monte não conseguiu, e é uma questão que a gente debateu com ele durante muito tempo, durante 8 anos, implantar sequer a rede informatizada, para que esse cadastro desse paciente não ficasse, inclusive, pendurado em outras unidades básicas de saúde, procurando outras portas para atender a enxaqueca dele, por exemplo. Exato. Não tem sistematizado isso na prefeitura. O prontuário eletrônico é uma coisa importante, né? Hoje você fica dividindo, a pessoa tem que ser atendido só próximo da sua casa, né? Não pode ser atendido longe da sua casa. A informatização, havia uma promessa de um programa de informatização através do SUS. O SUS iria fornecer isso para todas as cidades, de forma gratuita, né? E mais um programa do governo federal que acabou não vindo, né? Agora, é importantíssimo que a gente faça essa interligação das redes, até porque hoje a tecnologia ficou muito fácil para fazer esse tipo de atendimento. Tem cidades, por exemplo, Nelson, por aí, que elas têm aplicativos para celulares que você sabe, assim, na mesma hora ali, você fala, eu estou com uma dor de cabeça, preciso levar a minha esposa. Você entra nos aplicativos, temos 4 UPAs na cidade, pronto-socorro. Ali naquele aplicativo já coloca qual é o tempo de espera que a pessoa está tendo que esperar naquela unidade. Ele está de carro, por exemplo, ele pode optar por ir numa unidade ou outra. Então, ou seja, você teria condição já de desafogar o sistema da pessoa escolher procurar uma unidade que estivesse menos sobrecarregada, né? Mas eu queria falar desse negócio da prevenção, porque a hora que você monta a estrutura, você tem que dar a resolutividade do sistema. Então, eu estou atendendo um paciente na nossa unidade básica de saúde, né? De repente, é uma dor de garganta. Eu atendi a dor de garganta, passei um medicamento, o paciente voltou depois de 3 dias e a dor de garganta dele evoluiu. Não é que o diagnóstico estava errado. Ele estava com uma dor de garganta, mas agora ele fez um abscesso lá no cavo. Okay. E de repente ele precisa o quê? De uma opinião do otorrino que pode ser que seja feita uma drenagem daquele processo. Então, quem é que vai dar essa opinião? Aí ele tem que pegar esse paciente, encaminhar ele para onde? Pronto-socorro para poder fazer uma internação. Entendeu? Desnecessário. Se nós temos, por exemplo, um otorrino na rede só para dar opinião, atender aquelas consultas mais rápidas, abrir a boca do cara e falar assim, não, está aqui, realmente precisa lancetar. Ele lanceta o paciente, drenou, fez a conduta, devolve o paciente para a rede de novo. Então o atual sistema está equivocado, então, ou não conseguiu fazer? O atual sistema está equivocado a nível Brasil. Você vê que o sistema está equivocado a nível Brasil porque a reclamação ela é geral. Ela existe a nível Brasil.
E nós temos a mania de copiar as coisas que existem de um lugar de outro. Tudo nasce de uma mesa, de uma ideia, e aquilo vai progredindo e acaba virando uma rotina. Por que a gente não pode aplicar aqui um modelo novo de gestão? Não custa a gente tentar, nesses modelos que eu estou falando. Em dando certo, você pode ter certeza que você vai servir de exemplo para outras cidades. Né? Isso é possível, é passível da gente fazer isso. Você quer ver um número importante? Você tem ideia de quantos atendimentos, não só médicos, atendimentos na área da saúde são feitos no município de Bauru por dia? No serviço municipal? 3.000 atendimentos. Quando você pega todos os serviços, a fonoaudióloga, a psicóloga. Se for colocar na fila, os médicos atendendo o paciente, com todo respeito, na verdade é uma crítica aqui, para ser um pouco ácido, nas unidades básicas da saúde, e se eles atendem aquele negócio de olhar no olho do paciente e prescrever e mandar por remédio, aí o número de atendimentos aumenta. Além do que, muitos deles estão escritos na fichinha, que é outra crítica do sistema de ferramenta de gestão. Então, por isso que eu digo, essa consulta que foi mais rápida, talvez ela nem precisasse ter passado pelo doutor. Aquela consulta de retorno para ver se o paciente hipertenso realmente está bom, para ver a glicemia dele se está boa, entendeu? Nós temos que saber usar o nosso sistema que está ao lado, entendeu? Então é a enfermeira, o agente de saúde, né, a psicóloga, isso aí tem que ser feito. Então você cria uma sistemática. Então como vai ser o programa de hipertensão? Vai ser isso aqui. Remédio, para que ele tem que passar pelo médico para receber outra receita? Se você sabe que ele vai tomar esse medicamento pelos próximos 12 meses, e ele já poderia ter, dentro do cartão dele, preconizado isso, está seguindo com a enfermagem a hipertensão, e ele só teria que repassar no médico de novo, se porventura, no controle pressórico dele, tivesse tendo alteração. Deixa eu te perguntar algumas questões mais específicas, com a ideia do Câmara Livre de apresentar algum conteúdo que as pessoas não conhecem para fugir um pouco do médico até. O que te chamou a atenção no livro O Monge Executivo, de James Hunter? O monge executivo, ele coloca uma pessoa que de repente vai para um mosteiro e ele fica ali hibernado durante um período. Né? E ele vai aprendendo, né, com o monge qual seria, porque ele é um líder, né? Líder, gerente de uma empresa, e ali ele percebe, né, no decorrer do tempo, ele vai recebendo várias palavras para ele desenvolvendo a sua para ser um pouco mais perspicaz em relação ao seu relacionamento com as pessoas. E no final de tudo, o segredo do monge executivo é a palavra servir. Então todo bom líder, todo líder nato, ele tem que ter essa palavra como meta, servir. Então é por isso que eu gostei muito desse livro. Você citou entre as listas de problemas a serem realizados aqui, só cada um deles dá um programa, mas para citar rapidamente a questão do DAI. O PR tentou resolver no início, na medida em que indicou um presidente e não conseguiu. Os outros que também vieram não conseguiram. A questão básica lá, de todas as questões estruturais, eu me refiro ao Departamento de Água e Esgoto, é que eles foram loteados para servir a um sistema que o atual prefeito escolheu da forma de preencher os cargos de acordo com os padrinhos políticos. O que o senhor pensa sobre esse formato de gestão? A exemplo da saúde, né, nós temos que inverter o foco. Né? O foco do DAI, é um departamento de água e esgoto. Então a população precisa de água e precisa de esgoto. Se eu fosse montar uma empresa na cidade de Bauru e eu fosse escolher alguma coisa que fosse, por exemplo, tivesse uma exclusividade, só eu vou servir a água no município. 100% da população vai comprar o meu produto. E as pessoas pagam à vista. Como que pode uma empresa, nessas condições, dentro do mercado, ter prejuízo? Entendeu? Você vende um produto exclusivo, né, que se você fizer bem feito, 100% da população consome, e hoje na cidade de Bauru ela ainda reclama, a população quer mais, precisa de mais água. Não é verdade? Então, partindo disso, o DAI é uma empresa viável, né, como ela sempre foi no passado, e nós temos que recuperá-la. Né? Para isso, você tem que fazer com que os serviços sejam emprestados dentro de um monte de questões aonde nós estamos vendo vários questionamentos que estão ocorrendo. Primeiro, uma perda exorbitante. Se você conversar, por exemplo, com os funcionários, eles vão dizer que precisa fazer o quê? A pressão nesses canos não pode passar de 20 centímetros de água. Então você teria que fazer uma setorização do setor, colocar os redutores de pressão, com isso já ia ter uma diminuição
nos vazamentos. Você tem a questão de produção da água. Quando você vê a produção da água, que você soma toda a produção dos nossos poços, você vê a produção da nossa estação de captação de água, você vai ver que o consumo, o que está sendo produzido, ele é 2 vezes a necessidade do consumo diário. Hoje a população de Bauru hoje consome 83.500 metros cúbicos de água por dia. Por dia. E nós produzimos 156. Então nós temos o dobro da produção. Só que nós estamos conseguindo armazenar apenas 52% disso. Então, primeiro ponto, nós temos que fazer um armazenamento decente, até porque depois você pode fazer com que isso, numa possível manutenção de qualquer bomba, a população não fica com falta de água. A outra coisa que é importante, eu fiz um levantamento recentemente no DAI, nós temos 6 equipes de manutenção. E aí eu queria saber assim, não, se você tem um pedido de tapar buraco não, primeiro, na verdade o buraco vem depois, né? Mas cria o buraco porque está vazando água. Né? Aí as pessoas, está vazando água, aí você vai lá, cava, faz o buraco, né? Conserta o procedimento. Fizemos um levantamento disso nos últimos 2 anos. Né? Você vai ter que adequar essa solicitação com as equipes que tem para fazer o serviço. Se o número que está sendo solicitado, a capacidade técnica de produção diária para fazer esse serviço está inadequado, você tem que aumentar as equipes. Né? E às vezes nem é tão aumentar as equipes. Outro dia, conversando com os funcionários, estava faltando a tal da vareta para desentupir esgoto. Eu falei, mas quanto custa uma vareta? Com 30 varetas resolvia o problema e o DAI não tinha vareta. Quer dizer, fez uma licitação para comprar a vareta e não sei lá o que aconteceu com essa licitação, que as varetas não vieram. Ou seja, em vários setores da gestão pública, a questão gestão, controle, sistemas internos de controle de produtividade, inclusive, pode ser uma palavra-chave? Sim, sim. Né? Então, se você tem, eu acabei de dizer aqui agora, se você adequar o número de pedidos, de solicitações com as equipes para fazer o atendimento, você mata o problema. Não tem porquê. Né? Você vai atender, na hora que o cara solicitou, você está prestando um atendimento. Aí você não vai ter vazamento de água, como acontece hoje de 3, 4, 5 meses um vazamento. Né? Ao longo desses 60 dias, em especial no Câmara Livre, a gente só está dando start e a gente vai conversar várias vezes e pretende trazer o senhor a esse espaço para poder discutir, talvez, cada um desses problemas em particular. Para poder fazer, portanto, a apresentação inicial aqui do período eleitoral no Câmara Livre, em especial com os candidatos a prefeito, e gostaríamos que o senhor dissesse para as pessoas que estão em casa por que elas devem pensar no nome do senhor para resolver esses e outros problemas que a gente vai conversar ao longo do tempo aqui. Bom, que nós unimos em volta do nome, no meu nome, do Partido Verde, nós unimos um grupo de pessoas do bem. Nós estamos passando por uma crise financeira, né, que o Brasil todo mundo sentindo isso na pele, né? Todo mundo que está nos ouvindo, somente os profissionais liberais, estão sentindo uma redução drástica, né, na oferta de serviços para poderem ganhar o seu dia a dia, o seu pão. E nós unimos em volta do Partido Verde, né, o governo do Estado e o governo federal. Por que eu digo isso? Porque nós temos diversos partidos que estão compondo a nossa coligação, que tem ministros de Estado, que tem governador, né, de forma que a gente possa fazer com que os próximos 2 anos, que serão 2 anos difíceis para a cidade de Bauru, possam ser amenizados, né, em busca desses recursos que poderiam estar disponíveis aí. Nós temos algumas obras na cidade que não podem deixar de receber essas verbas que já foram ganhas, né, nos últimos 8 anos, com bastante empenho dos governantes que estiveram aí. Né? Por exemplo, a estação de tratamento de esgoto, né, as duras penas estão vindo aí as verbas a fundo perdido. Está certo que nós temos um dinheiro reservado, mas se o dinheiro a fundo perdido, como já está prometido, já está empenhado, nós pudermos fazer incursões e fazer com que esse dinheiro chegue na cidade, vai ficar uma delícia da gente ter que discutir, não é, os nossos 130 milhões que está no fundo, o que vamos fazer com ele. É melhor você ter uma discussão sadia dessa, né, temos dinheiro sobrando e vamos ver o que vamos fazer com o dinheiro, do que você ter que pegar esse dinheiro e gastar todo ele na estação de tratamento de esgoto, sabendo que tem um dinheiro a fundo perdido já liberado. Então, esse é o empenho. E só vamos conseguir fazer isso estando, né, com um grupo com acesso ao governo estadual e ao governo federal. Né?
Hoje o PSDB, que está se associando à nossa coligação, tem o governador Geraldo Alckmin ainda com 2 anos de gestão. Acho importantíssimo para a cidade, né? Apesar de ter vindo já bastante coisa para a nossa cidade em termos de governo do estado, eu acho que Bauru merece muito mais. Nós temos condição de trazer muito mais benefícios para a cidade, né? E temos também o próprio PSDB hoje com o ministro das cidades, né? Isso é importantíssimo que a gente consiga trazer muito mais projetos para dentro em termos de infraestrutura para a nossa Bauru. Raul Gonçalves Paula, médico, 54 anos, no seu mandato de vereador. Nós agradecemos por apresentá-lo aqui no início dessa jornada eleitoral no Câmara Livre Especial e pretendemos, lógico, fazer isso em tempos iguais toda semana, ao longo das próximas 6 semanas, junto ao o telespectador da TV Câmara e da Rádio Câmara aqui nessa emissora pública. Boa sorte na sua trajetória. Obrigado. Ao longo das próximas semanas, acompanhe a apresentação aqui no Câmara Livre Especial e nos debates e nas entrevistas especiais temáticas que serão feitas pela cobertura da TV e da Rádio Câmara nos canais 10 da NET, 60.3 UHF digital e no 93,9 FM até o nosso próximo Câmara Livre Especial, Eleições Municipais 2016.